Algumas partilhas de mensagens sobre certos aspectos, mas Deus impediu, né? Eu posso assim dizer, porque o Senhor sabe o que é melhor primeiro, na primeira fase, para o seu povo. Então, não era a altura para mostrarmos tais realidades. Mas a verdade, meus amados, é que esta restauração inclui o conhecimento correto e a aplicação correta das profecias nos últimos dias. Porque, irmãos, é claro que para nós compreendermos e enquadrarmos as profecias de aplicação para os nossos dias, tínhamos que conhecer o Deus que deu as profecias. Nós tínhamos que começar adorando, restaurando o altar, para depois continuarmos com o trabalho de profetizar para o mundo. Então não seria possível nós profetizarmos para o mundo sem conhecermos o Deus que nos dá a profecia. E isso é muito bom, irmãos. Foi muito bom nós começarmos com as primeiras coisas que devem ser em primeiro lugar. Conhecer o Deus que nós adoramos. Mas só que o que se tem notado é que nós limitamos-nos apenas no contexto da adoração ao Deus único, que estagnamos o processo de reforma. O que é que disse o irmão Tiago White? Qual foi o grande erro dos reformadores? Pararam de reformar. Eles pararam de reformar. E essas palavras, irmãos, não se aplicam apenas aos dias dos pioneiros. Esse trecho aplica-se a nós nos últimos dias. Nos acomodamos com o descobrir da luz da adoração ao Deus verdadeiro no dia verdadeiro. Por quê? Alguns estão adorando o Deus falso no dia verdadeiro e outros adorando um Deus falso num dia falso. Lamentavelmente. Mas aí o que acontece conosco? Nós nos estagnamos apenas no contexto da adoração e nos esquecemos de um aspecto muito importante. Eu vou fazer uma pergunta e vamos colaborar todos nós. Qual foi o tema central da mensagem de Jesus quando começou a pregar? Arrependimento. Mas ele apelou ao arrependimento indicando o quê? O reino de Deus. O cumprimento do tempo. Ele disse, é chegado o tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual é o tempo que Jesus estava se referindo? Profecia de Daniel. Amém. Era o cumprimento da profecia das 70 semanas de Daniel. Se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, vamos perceber que Deus deu ao seu povo uma mensagem especial. Por isso é que a senhora White diz que a mais terrível missão de todas as missões. Por isso é que eu disse que se Lutero ressuscitasse nos nossos dias, ele iria olhar para esses homens e cuidar e dizer, esses são gigantes. Porque a missão que temos é maior do que todos eles. Amém. É muito mais maior. Só que nós precisamos, irmãos, saber, porque infelizmente nós nos encontramos no processo do adormecimento das virgens. E o Espírito de Profecia diz que
a parábola das 10 virgens foi e sempre será a verdade presente até os últimos dias. Amém. E olhando para a realidade do cumprimento profético, meus amados, nós estamos no período do clamor da meia-noite. Aí eu faço uma pergunta, irmãos. Paulo diz que o povo de Deus conhece o tempo. Ele não diz a data. Tá? Paulo diz, conhecendo o tempo, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando cremos. O que Paulo está querendo dizer para nós? Paulo está querendo dizer para mim e para os irmãos que o povo santo de Deus conhece o tempo. Mas aí eu pergunto, será que o povo remanescente histórico conhece realmente o tempo? Em que etapa da linha profética é que nós nos encontramos? Será que nós temos noção disso? Conhecemos esses fatores proféticos? Estamos andando na linha sequencial de profecias? Ou apenas paramos no Deus único, no batismo bíblico em nome de Jesus? Na adoração verdadeira? Isso não basta. Aí eu vou trazer mais um outro ponto. Qual foi o cerne principal da mensagem do clamor da meia-noite em 1840? Era o quê? O cumprimento do tempo profético, meus irmãos. O desfecho do tempo profético das 2300 tardes e manhãs. Olhem a ligação. Jesus começa pregando o desfecho do tempo profético dentro da mesma profecia que os pioneiros teriam que pregar como clamor da meia-noite naquela época. Amém. Vai chegar na hora. Tempo. Amém. Dentro do tempo temos hora, minuto, dia. Tempo. Agora, no tempo mileíta, eles pregaram a hora do começo do juízo investigativo. O povo remanescente do fim, tendo conhecimento das profecias, eles devem pregar o cumprimento do tempo da hora do fechamento da graça. Irmãos, se nós abrirmos os olhos proféticos, cada um de nós sairia daqui batendo no seu coração: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque, irmãos, sabem quanto tempo está faltando para que a porta da graça se feche? É muito pouco. Eu não tenho aqui cálculos matemáticos para determinar o dia e o ano. Mas, quando eu comecei a fazer esse estudo seriamente, eu fiz uma formação de profecias de Apocalipse e Daniel quando eu tinha os meus 16 anos. Foi um curso promovido pela União Angolana e eu participei desse estudo. Era um dos alunos, éramos 2 rapazinhos, éramos os mais pequeninos lá, e muita gente ficou assim: são crianças, como é que vocês vão conseguir entender isso? Irmãos, é que eu comecei a perceber que eu sempre tive este dom de estudar profecia desde muito pequeno. Aí eu tive um conhecimento das profecias, e quando fui reexaminando, analisando, atualizando, irmãos, porque as profecias, elas não são estáticas, porque a profecia é dinâmica. Então nós precisamos saber, porque o atalaia, quando é perguntado que horas são da noite, ele deve dar a resposta certa, meus irmãos. Não é a resposta de que a noite vem e vai, hoje é uma noite, amanhã será outra noite. Isso não é resposta para o povo. Nós estamos na terceira vigília. Amém, irmão? E o que vem a representar a terceira vigília da noite? É a última. Irmãos, olha a ligação, terceira vigília da noite.
E se eu dizer para os irmãos que nós estamos no período do terceiro ai, será que isso é coincidência? Meus amados, precisamos despertar. Porque quando o povo todo dorme, Deus sempre levanta. Olha bem para a parábola. As 10 virgens, todas elas estavam dormindo. Quem é que gritou aí veio o esposo? Já pararam para pensar? O amigo do Não foi noivo. uma das virgens. Amigo do noivo. Amém? Que quer dizer que dentre o povo santo, quando existe trevas, quando há um período de trevas, Deus levanta sempre um instrumento para dizer ao povo: acordem, porque o tempo está a acabar. Mas qual é o grande problema? Adormecimento. E por isso, irmãos, eu trouxe o assunto para compreendermos a questão do que é nova luz. Será que nova luz significa perversão da verdade? Será que nova luz significa desvio dos fundamentos? Será que nova luz significa apostasia ou fanatismo? Precisamos compreender bem essa questão. Agora, nesta paginação que eu mencionei há pouco, na página 14 de eventos finais, diz aqui: as profecias referentes aos últimos dias requerem nossa atenção. Vi então o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante: terrível é sua obra, tremenda sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver a mente e a atenção toda. Não sei lá, casamento, sábado lunar, terra plana, Deus único. Deus único está na Bíblia, é bem claro, irmãos. Só não quer crer na mensagem porque não quer. A passagem do Espírito de Profecia diz que essa deve ser a nossa maior preocupação, que deve absorver toda a nossa atenção. Quanto é de tempo que nós temos gastado, se possível, noite inteira, reexaminando as profecias relacionadas aos últimos dias? Quanto é de tempo? Será que você já passou a noite inteira sentindo até cansaço, já não podendo mais para tentar entender uma profecia relacionada aos últimos dias? Ou simplesmente nos limitamos, pegamos as profecias de Uriah Smith e lemos: ah, sim, Uriah Smith disse assim, ponto final. Será que a luz morreu com Uriah Smith? Será, irmãos? Será que toda a luz de compreensão das profecias... Olhem bem, irmãos, o Apocalipse, ela foi escrita para a geração do fim. E Miller, Uriah Smith não foram a geração do fim. Nós somos a geração do fim, meus irmãos. Amém. Eu não tenho dúvida disso. Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus e para dar a conhecer a razão de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. Cadê os jovens? Quantos jovens no ministério conhecem as profecias? Eu disse, penso que foi ontem, que se olharmos para o contexto profético, o chamado é para os jovens, meus irmãos. Os nossos mais velhos, com todo respeito, o seu cabelo branco de muita experiência, nos ajudam. E muito, irmãos. Mas a profecia diz que eles estarão sonhando. Mas Deus daria a visão ampla de conhecer as profecias aos jovens. Mas onde estão os jovens conhecedores das profecias? Para ajudar os pais, os anciãos, a entenderem o tempo em que estamos vivendo. Onde estão os jovens? Estamos no WhatsApp, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube. É ali onde estão os jovens hoje.
E o tempo está acabando, queridos irmãos. Olha o que diz aqui a continuação da pena inspirada. Estudar especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente, prestem muita atenção, irmãos, especialmente Daniel e Apocalipse merece atenção como nunca antes na história de nossa obra. Como nunca antes na história da nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada, olhem bem, especialmente para estes últimos dias. Especialmente, irmãos. Isso mostra uma singularidade. É especialmente para a geração dos últimos dias. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. É uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Qual é a geração que está vivendo no período antes do tempo de angústia? Somos nós, irmãos. Será que já compreendemos claramente a profecia de Daniel 12? Daniel 11? Paramos apenas na interpretação de Uriah Smith de Daniel 11. Será que esta profecia ficou estagnada? Irmãos, eu não trouxe assuntos para, polemizar. Não. Eu não trouxe assuntos para polemizar. Mas eu quero apelar à mente dos irmãos para que possamos usar a razão, analisar profundamente os assuntos nos últimos dias, porque podemos correr o risco de nos equivocarmos no contexto do cumprimento profético. Por isso é que a palavra do Senhor diz que muitos de nós poderemos ser surpreendidos e a vinda de Cristo nos apanhar como ladrão. Tem uma coisa que eu gostaria de retificar aqui. Eu já ouvi muita gente dizendo isso. Ele faz parte do povo santo, mas diz assim: a vinda de Cristo será como ladrão, irmão. Quem sabe se vai ser amanhã ou hoje. Isso não deve ser a linguagem do povo santo. Sabe por quê? Porque o povo santo tem a guia das profecias. Para o povo santo, a vinda de Cristo não será como ladrão. Será para o mundo. Mas já pararam para perceber isso? Já pararam para analisar isso? Para o atalaia, o adversário não é uma surpresa. Ele vê ao longe que o adversário está vindo, irmãos. E nós falamos a mesma linguagem que os outros. Irmãos, a vinda de Cristo será como ladrão, vai ser uma surpresa. Vai te surpreender se você não estiver atento estudando as profecias. Mas para quem está estudando as profecias, a correta interpretação das profecias, não vai ser apanhado como ladrão. Amém. Porque ele vai conhecer o tempo, irmão. Amém. Ele diz mais: o último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade, cuja compreensão nos é necessária. As predições do livro de Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ele não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Mas parece que as profecias ficaram para trás. E Satanás está fazendo perder o tempo do povo de Deus discutindo por assuntos triviais, para que durmam mais. Você já parou para refletir o que vem a significar a viagem do Papa no Egito? Quantos aqui se aperceberam que o Papa irá visitar o Egito? De 28 a 29 de abril deste mês. Dê uma olhada para Daniel 11, verso 44, 43 e 44.
Coincidência? Eu não vejo coincidência, irmãos. Sabem o que será a visita do Papa ainda este ano, em outubro, dia 31, na festa de Halloween, na Suécia? O que isso significa, profeticamente? Leiam sobre a importância da Suécia no livro Grande Conflito. Ele esteve lá o ano passado, dia 31. O ano de 2016, queridos irmãos, foi um ano de cumprimento profético muito acentuado. Será que o povo de Deus aqui tem conhecimento disso? Será que nós temos entendimento claro sobre isso? Meus irmãos, olhem como o diabo está a trabalhar, fazendo-nos perder tanto tempo, e o tempo está acabando, e haverá um tempo em que não teremos mais tempo para aproveitar o tempo. Irmãos, a questão é muito séria e o povo de Deus precisa refletir muito. Então eu quero partilhar com os irmãos essa questão, porque a Bíblia nos diz claramente que o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Nós conhecemos esse texto. Mas será que compreendemos a verdadeira aplicação e interpretação desse texto, irmãos? Vamos continuar. Há alguma coisa de que possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos passados, que foram antes. Isso quer dizer que a verdadeira compreensão da nova luz, ela está em harmonia com a antiga luz, meus irmãos. Não pode haver desacordo nenhum. Quando uma determinada profecia começa a trazer desacordo à antiga luz, meus irmãos, vocês têm a liberdade de rejeitá-la completamente. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquilo que foi é o que será nos últimos dias. E nós vamos ver isso em algumas declarações do Espírito de profecia. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até quando, irmãos? Até ao fim da história de quê? Deste mundo, meus irmãos. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo aos outros a luz que Deus lhe permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que devia ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. Os irmãos percebem que a pena inspirada está querendo nos dizer nesta manhã? Eu não vou fazer muito comentário, queridos irmãos. Quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, começou por Moisés e por todos os profetas. Explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Mas a luz que brilha na nova aplicação da verdade é que glorifica a quê? Os irmãos percebem a questão? O homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente o quê? Cuidado, irmãos, com rejeitar nova luz de interpretação. O que nós precisamos não é simplesmente aceitar uma nova luz de interpretação profética. Nós precisamos comparar esta interpretação profética, se ela se harmoniza com a antiga luz. Agora, o que tem acontecido muitas vezes conosco? É uma nova luz? Não. Para mim, este escrito, Daniel, Apocalipse, a semente, para mim chega. Essa não deve ser a posição do povo santo. Tá, irmãos? Para ele, perde seu poder vital e torna-se forma inanimada. Quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, acho que estou a repetir, né? Acho que estou a repetir. É o próximo. Jesus nada tinha que ver com as várias dissensões existentes entre os judeus. Sua obra era apresentar o quê? E essa deve ser a nossa missão, irmãos.
os atalaias de Cristo sobre o muro de Sião, nessa hora 1/10 da história, em vez dele perderem tempo com as disseções diversas, eles devem preocupar-se em representar a verdade. Suas palavras derramavam uma torrente de luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas. E as escrituras chegavam aos homens como uma nova revelação. Nunca antes haviam seus ouvintes recebido tal profundeza de sentido da palavra de Deus. Desde já todas as nações, página 170, primeiro parágrafo. Se comermos a carne de Cristo e bebermos o seu sangue, o elemento da vida eterna será encontrado no ministério. Não haverá um fundo de ideias arcaicas e repisadas, né? Cessará os sermões monótonos e cansativos. As velhas verdades serão apresentadas. Os irmãos percebem? Mas serão vistas sob novo prisma. Haverá percepção nova da verdade, clareza e poder que serão discernidas por todos. Os que têm o privilégio de estar sobre o ministério tal, se sensíveis à influência do Espírito Santo, sentirão o poder notificante de uma vida nova. O fogo do amor de Deus será aceso neles. Suas faculdades perceptivas serão avivadas para discernir a beleza e majestade da verdade, meus irmãos. Cada um dos diferentes períodos da história da igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial. Tá, irmãos? Adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Por isso é que eu tenho dito assim. Eu nunca vou rejeitar as interpretações feitas pelo nosso querido e amado irmão Uriah Smith. Por quê? Porque, na verdade, o desenvolvimento do conhecimento que ele teve foi necessário para o povo daquela época, meus queridos irmãos. Toda nova verdade teve de enfrentar ódio e oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações. E hoje está acontecendo a mesma coisa. A oposição, quando se traz uma nova verdade, as pessoas, em vez de analisar, elas rejeitam logo de primeira. Mas esquecem-se que em cada geração Deus dá uma verdade para aquele tempo. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Nós estamos passando numa situação fácil. E agora? Imagine que o irmão traga uma nova luz de compreensão de uma profecia diante dessa situação toda que já é tão difícil, com tanta perversão doutrinária, e ali o irmão traz uma interpretação das profecias contrária àquela que estamos habituados e acostumados a ouvir. Olha lá, mais uma heresia, irmãos. Cuidado, cuidado. Esse vai ser o nosso grado. Muita atenção, meus queridos irmãos. Porque é neste momento difícil, diz-nos aqui, que Deus, o Senhor, traz uma especial revelação das verdades já existentes. Quem ousa recusar-se a publicá-la? É uma pergunta. Ele ordena a seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eu sei que o último convite de misericórdia é a mensagem dos 3 anos. Mas nós não podemos pregar a mensagem de forma vaga. Ela precisa ser completa. O mundo precisa saber quantas horas são da noite, meus irmãos. Não basta falar a mensagem dos 3 anjos, temer a Deus, dá-lhe glória, temos que adorar o Deus verdadeiro, está a vir a marca da besta, mas Davi, tudo bem, mas quanto tempo isso pode nos levar? Provavelmente. Está tão próximo ou distante? Mas se está próximo, o que indica que está tão próximo? Meus irmãos, nós precisamos estudar as profecias para a sua igreja
Em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial, meus irmãos, para cada geração. A geração dos pioneiros recebeu uma mensagem especial. A geração dos últimos dias recebe também a mesma missão. Em cada época, há um novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus àquela geração. As velhas verdades são tão essenciais. A nova verdade não é independente da velha, porém um desdobramento da mesma. Só compreendendo as velhas verdades é que poderemos entender o que, irmãos? Então não tem como descartar a interpretação de Uri Smith, meus irmãos. Não tem como jogar para fora a interpretação pioneira. Mas isso não limita que Deus não daria uma luz mais clara. Porque as profecias foram dadas para o cumprimento dos últimos dias, meus queridos irmãos. Então, se alguém trazer uma luz que esteja fora da interpretação antiga, nós temos que rejeitar. O homem que rejeita ou despreza a nova, não possui realmente a velha. Para ele, perde seu poder vital e torna-se uma forma morta. Aí está um outro grande problema. Se comermos a carne, eu penso que já lemos, né? Aí diz que as velhas verdades serão apresentadas, mas serão vistas sobre o novo prisma, né? Penso que nós já lemos essa declaração. O que isso quer dizer? É um princípio para você entender, né? Um princípio para você entender a nova luz. Você tem que entender a verdade antiga. E a nova verdade tem que glorificar o quê? A velha, meus queridos irmãos. A nova luz é a velha luz, mas com um novo específico entendimento para o tempo que estamos vivendo. Se uma nova luz não glorifica a antiga luz, irmãos, não tem sentido nenhum. Porque para existir a nova, deve existir a velha. E a velha é o passo para a nova. A nova nos leva para a velha e a velha nos leva para a nova compreensão. Por quê? As gerações não são as mesmas. Tá? Como eu dizia a princípio, a profecia, ela é dinâmica, não é estática. Tá, irmãos? Então a luz da compreensão das profecias, ela também não é estática. Cada um dos diferentes períodos da história da igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial adaptada às necessidades do povo de Deus daquele tempo. Tá? A necessidade do povo de Deus daquele tempo. Toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação muito difícil. Na verdade, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E nós somos uma geração de profetas. E é claro que Deus não nos deixaria em trevas diante de acontecimentos proféticos se dando nos últimos dias. É claro que Deus nos daria uma luz adicional. Nós não estamos aqui a falar de novas revelações, né? Porque o termo nova luz não é uma nova revelação, mas é uma compreensão ampla daquilo que já existe dentro da aplicação para os nossos dias. Tá, irmãos? Então, para finalizar, temos essa última declaração do Espírito de Profecia. A obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as reformas ou movimento religioso. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens serão diferentes ou os mesmos? Serão os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo do passado, meus irmãos.
E eu tenho a plena certeza que existe muito paralelo entre o movimento milerita e o movimento do advento nos últimos dias. Tem todo o paralelo, queridos irmãos. É só nós estudarmos as profecias e veremos que tudo aquilo que os mileritas passaram é o mesmo que estamos passando e é o mesmo que passaremos nos últimos dias. Só que existem acontecimentos adicionais para a nossa geração que eles não tiveram. Então, por isso, querida igreja, nós precisamos olhar agora, nesses últimos dias, para as profecias que nos ajudam a compreender o quão próximo está a breve volta do nosso Salvador. Nós só poderemos pregar com clareza, dizendo para o mundo: faltam poucas horas da noite, se nós primeiramente compreendermos as profecias. Enquanto não compreendermos as profecias, não estamos habilitados para pregarmos o clamor da meia-noite, irmãos. Porque nós ainda estamos precisando deste clamor. Como é possível nós pregarmos o clamor se nós não temos a noção da gravidade do período da madrugada em que nos encontrarmos? Então, querida igreja, a mensagem que tínhamos para partilhar nesta manhã, antes de entrarmos para a ceia do Senhor, é de que o Senhor precisa que o seu povo seja um povo que examine claramente as profecias e que haja humildade possível, meus queridos irmãos. Precisamos cair sobre a rocha, nos fazermos em pedaços, para que o Senhor nos ensine a sua vontade nos últimos dias, a fim de podermos despertar o mundo. Senão, queridos irmãos, será em vão a nossa missão. E sabe o que é que Deus poderá fazer? Eu disse ontem, se nós não termos cuidado, aquelas palavras descritas no livro Eventos Finais poderá se cumprir em nós. Que Deus pode levantar outras pessoas para assumirem importantes responsabilidades. Que o Senhor possa nos abençoar. Isso é para que as pessoas examinem apenas, aquilo que nós podemos apresentar. A cena do Senhor deixou bem claro: aqueles que não acompanhassem no espírito de profecia não venceriam as provas. Amém. Obrigado. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que possa nos ajudar nesse